Segunda-feira é dia de recomeçar a semana, estamos de volta com o Tecnotalk, direto do Web Summit no Rio de Janeiro. Gravamos durante esse grande evento de inovação. Eu preciso agradecer hoje ao Itaú, porque a gente está no espaço do Itaú, aqui no Web Summit. É um dos eventos de tecnologia maiores do mundo, aconteceu primeiro fora da Europa. E, claro, o Tecnotalk não poderia ficar de fora. É a primeira vez que o Web Summit vem para o Brasil e veio para o Rio de Janeiro. O tema de hoje é tecnologia e inovação corporativa, uma conversa sobre as mudanças que estamos vivendo nos nossos ambientes de trabalho e que impactam a vida de todos nós. Todos nós sentimos essas mudanças quase todos os dias. Quero aproveitar esse momento para te lembrar de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube e deixar o seu like nesse vídeo. Outra coisa importantíssima, vai lá, ativa as notificações de vídeo novo. Assim você fica por dentro de tudo que está rolando por aqui e também você ajuda a gente a crescer, a produzir mais conteúdo. Isso tudo é pensando em você, sempre. Claro que também dá para acompanhar o Tecnotalk pelas plataformas de áudio Deezer e Spotify. O importante sempre é você ficar ligado no nosso Tecnotalk, porque aqui a gente produz conteúdo para você. A gente quer levar o melhor para você que está aqui nos assistindo, da sua casa, do seu carro, do seu trabalho, de onde quer que seja. Hoje eu tenho a presença de duas experts em tecnologia e com carreiras visionárias quando o assunto é inovação corporativa. Marcela Gonçalves e Carla Cristina da Costa. A Marcela é engenheira de controle e automação, tem MBA em inteligência competitiva e atua como desenvolvedora de ecossistemas para nova economia tokenizada. Não entendeu nada? Ela vai explicar tudinho para a gente já já. Eu sei que às vezes os assuntos parecem complexos, mas nossas entrevistadas sempre explicam para a gente. Carla Cristina é doutora e mestre em design estratégico, tem MBA executivo em gestão de negócios e é especialista em inovação aberta, design thinking e design sprint. Ela também vai explicar tudo para a gente. Sejam muito bem-vindas. Um prazer enorme. Vocês sabem que aqui o protagonismo é de vocês, é das mulheres. Eu gostaria de agradecer, Cris, pelo esse espaço, né, principalmente para nós, mulheres, em tecnologia, podermos dar voz, né, à questão da gente, das nossas ações, né, dentro do ambiente tecnológico. Poder mostrar que mulheres também fazem muita diferença nesse ambiente, né? Com certeza, Cris, como a Marcela já aqui adiantou, é essencial cada vez mais ter esse tipo de espaço para suportar as mulheres e mais também do que isso, não terem medo de atrair novas mulheres para o universo da tecnologia, né? Suportar as que já estão e também que cada vez mais um número maior de meninas também adentrem esse universo que ainda é muito masculino, mas a gente está aqui para mudar o curso da história. Exato. Maravilha. Vamos falar então de inovação corporativa, métodos e processos. O que vocês trazem para a gente? O que já temos até esse momento? O que ainda precisa se desenvolver dentro desse mercado? Bem, Cris, eu vou falar um pouquinho, né, sobre isso, né? Eu sou CEO, né, da Visionaris, que é exatamente especialista nessa área de inovação corporativa, né? Atendendo tanto empresas públicas como privadas. E a gente vai vendo, né, que cada vez mais as empresas estão buscando isso. E aí vai falar assim, poxa, mas então momento de crise, muitas vezes então a inovação vai lá e deve ser cortada, é supérfluo. Pelo contrário. Né? É quando exatamente a empresa deve buscar, até como jogo de cintura, né, inovar dentro de uma crise, né, de uma recessão, por exemplo. Então, a gente vê cada vez mais empresas, tanto grandes como médias, principalmente, buscando, por exemplo, desenvolver. E aí eu vou citar algumas coisinhas, né, como hackathons, desafios, tudo isso é inovação corporativa. Você desenvolver um desafio onde a empresa lança desafios internos, né, oportunidades
oportunidades, problemas identificados, e aí as startups, a gente lança um edital, né? E as startups vão lá com a expertise, com a parte toda tecnológica, né? Como a Marcela muito bem pode falar depois, né? Na área de blockchain, vai lá e supre essa necessidade identificada dentro da empresa. E muitas vezes também a inovação corporativa começa internamente, com os próprios funcionários, né? Existe o Conselho de Inovação Aberta, onde tem as 5 pontas principais, né, que é governo, academia, investidores, empresas, esqueci, acho que qual algum aqui, grandes corporações, empreendedores, enfim. E também tem a inovação interna, né, que são os próprios funcionários, também que muitas vezes são lançados desafios internos para os próprios funcionários desenvolverem gerarem soluções inovadoras para dentro da empresa. Então, isso é cada vez mais buscado no mercado e a gente conversa não só com o universo das startups, mas com o governo, com a academia. A gente faz isso muito também dentro do MIT RIP Rio, que é um programa de aceleração regional que o Rio de Janeiro está tendo a oportunidade de ser o primeiro no Brasil a fazer, né, exatamente com grandes players do mercado. Então, a gente vai vendo isso daí cada vez mais sendo, e com a participação ativa de mulheres. Isso é muito também interessante. É importantíssimo. Sim. Queria ouvir a sua visão exatamente sobre essa questão da inovação corporativa e como anda esse processo. Então, Cris, a gente está passando por, como a Carlinha falou, a gente está passando por um grande ambiente de transformação, né? E nessa questão, as empresas estão tendo que dialogar, elas não estão mais possível ela continuar dentro de um único pedestal. Ela está tendo que dialogar com o entorno dela, a construção de ecossistemas, que é muito a minha pegada, tanto para blockchain quanto na questão de governança. Eu queria até que você explicasse como o blockchain entra nessa história toda. Então, blockchain ela é uma tecnologia da informação, assim como a internet, né? E a gente diz que ela é uma tecnologia cartorial que avalia, assim, a gente chama ela de uma tecnologia de governança. Ela auxilia a você organizar, né, e gerenciar ambientes com múltiplos atores. Por quê? Como ela é uma tecnologia distribuída, né, ninguém é dono de nada e todos os atores bebem da mesma fonte. Né? Então, ela consegue fazer essa grande revolução, que é uma distribuição de informação, né, para os diversos tipos de players. De maneira mais igualitária. Igualitária. Porque todo mundo tem que aprovar, todo mundo tem que realmente estar ali dentro daquela gestão, colocando informação naquela gestão. Entendeu? Então, assim, a gente tem um grande novo caminho a percorrer, né? Principalmente com essa tecnologia que tem muita coisa ainda para a gente fazer. Você falou dos hackathons ou hackathons. Explica exatamente, para quem não sabe, o que isso significa. E eu sei que você tem algumas experiências nesse cenário. Conta pra gente, por favor, Carla. Sim. Inclusive, alguns participando até com Marcela, né? Um dos primeiros que foram... Já formam uma dupla há tempo. Dinâmica. Por isso que é bom, vira uma conversa gostosa. É muito bom, né? Até pegando um gancho com o que Marcela falou sobre blockchain, essa questão da colaboração tem tudo a ver, né, com o que você acabou de colocar como gancho, que é essa coisa cooperativa. Cada vez mais a gente vê dentro da inovação, e tem tudo a ver também com o universo dos hackathons, é a coisa colaborativa, onde é aquela coisa do win-win, né, ganha-ganha, onde todos os representantes, aí eu falei ainda há pouco, né, governo, academia, empresas, empreendedores, startups e por aí vai, todo mundo desenvolvendo, colaborando em torno do desenvolvimento de soluções, onde a gente viu isso muito, até eu gosto de dar como exemplo, embora eu não tenha participado tão diretamente, embora eu tenha participado do Hack Covid, que teve, se não me engano, foi Fiocruz, LNCC, que foi exatamente um desenvolvimento de uma série de soluções, onde participaram o governo, uma série dessas pontas, né, de stakeholders, em prol o quê? De desenvolver soluções para o combate ao Covid. Foi maravilhoso na época, sim, né? Foi sociedade, empresas públicas, privadas, todo mundo em prol. E aí teve também há pouco tempo, a Marcela até participou também, como startup,
que foi o da SEDAI. Ano passado, eu desenvolvi um hackathon. O hackathon, originalmente, é o quê? Né? Só para exatamente colocar os pilares principais. A gente primeiro identifica oportunidades, né, gaps. Eu não gosto de falar muito problema, porque muitas vezes o pessoal fala, ai meu Deus, tem um problema aqui na minha empresa. Não gargalos. Exato, um gargalo. Ou oportunidade mesmo, né? Uma oportunidade o quê? De inovar. Até porque um gargalo gera uma oportunidade, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Aquela velha frase, clichê, né, que a crise gera oportunidade. Exatamente, isso é fato. Né? A gente só tem que observar de perto e tentar uma solução. Né? Aquela questão, enquanto choram, outros fazem lenços. É né? isso. Então, é exatamente isso. Então, a gente vai lá, identifica, né? No caso da SEDAI, eu fiz workshops com todas as diretorias da SEDAI para identificar os gaps, né, oportunidades ali dentro. A partir disso, a gente selecionou alguns para constar no edital e foi colaborativo desde o início. Né, que a gente também traz, no caso da minha empresa, né, da minha prática, o design thinking, né, que até você citou na minha formação lá no início, que é a coisa do human centered, centrado no usuário, centrado no ser humano. Só faz sentido a gente desenvolver inovação, soluções inovadoras, se tiverem significado para quem vai usar. Não sou eu que estou desenvolvendo que tenho que determinar, é quem vai usar que já vai colaborando desde o início para o desenvolvimento daquela solução. Então, a gente traz isso para dentro de um hackathon. Então, desde o edital, os próprios colaboradores da SEDAI participaram de como seriam as verticais, né, as temáticas que iam ser abordadas, os problemas, os gaps. Isso foi lançado em um edital, isso geralmente comumente é feito dessa forma num hackathon, para que startups se inscrevam para resolver gerar soluções para aquelas oportunidades. E aí, depois, cada um que conduz um hackathon vai conduzir de acordo com as suas metodologias. No caso da SEDAI, a gente fez pelo método do Design Thinking, Design Sprint, Lean Startup, métodos ágeis, modelagem de negócio, propostas de valor, durante uma semana. Que isso também é muito característica do hackathon. Ou ele dura 3 dias, uma semana, e no final daquilo tem o Pitch Day, onde as startups prestam, né, apresentam a proposta delas, em geralmente 3, 5 minutinhos no máximo, para uma banca qualificada, que foi o que foi feito também lá. Marcela, você já esteve com a Carla em diversas Sim. oportunidades dessa. Queria que você trouxesse a sua experiência e também aprofundar um pouco mais nessa questão do blockchain como inovação para as empresas. Não, então, a gente é muito engraçado, né? Porque a gente sempre atuou junto, né, na parte de mentoria, e nessa oportunidade da SEDAI, a gente foi o mentorado, né? O que muda... É interessante, né? Vai para o outro lado do balcão. Para o outro lado do balcão e muda a forma de pensar. Você acaba tendo as inseguranças que as outras empresas têm quando estão ali. E querendo ou não, isso cria inovação na sua cabeça. Exato. Então, você acaba... revisando, né, aquelas questões, mas eu mentoro isso, mas por que eu estou tendo essa crise aqui, né? Mas foi super importante para a gente desenvolveu uma plataforma que aí, como você falou, né, a questão do blockchain. A nossa empresa é uma empresa Multiledgers, é uma empresa focada, né, do desenvolvimento de blockchain as a service, né? E a gente, devido a algumas necessidades, né, hoje a gente é focado em energia ESG e a gente vem desenvolvendo essas plataformas mais voltadas dentro da visão, né? No caso da SEDAI, foi uma visão de ESG, um hub para você realmente trabalhar emissão de carbono e a questão de você também, a partir dali, conseguir criar créditos de carbono para que as empresas possam realmente trocar. Porque, desta forma, como eu disse, a tecnologia blockchain ela é cartorial. Ela permite o registro. E do momento em que o registro realmente entra no blockchain, né, você não vai ter mais a mudança desse registro. Em que ponto? Desculpa te interromper, sim, mas é uma curiosidade que me veio. E depois você pode completar, claro, Marcela. Em que ponto o Brasil está em relação a essa tecnologia, a essa inovação? Não, a gente vem avançando bastante. Eu estou no ecossistema desde 2015.
né? Assim, a gente, nessa época, as pessoas só falavam de criptomoeda. Hoje a gente faz muita coisa relacionada à questão de infraestrutura, né? Eu dou mentoria dentro do Lift Lab do Banco Central, né, o laboratório de inovação do Banco Central. Então, lá, a gente vem vendo a utilização da tecnologia blockchain para cada vez apurar mais e inovar a questão do nosso sistema financeiro, que sempre foi inovador, e a gente meio que estava deixando a coisa correr, né? Ao longo do início do blockchain, as empresas, a própria questão do sistema bancário, com relação principalmente à questão, né, dele colaborativa, que ele não vou, agora ele já começa a olhar isso de uma outra forma, porque isso está trazendo novos produtos. A última versão do Lift Lab, né, o próprio Itaú fez uma Define, né, dentro da parte do Lift Lab. Eu mentorei em projetos relacionados a BCC, né, que é a tokenização de crédito, né, e isso vem ampliando, né? A gente, o Banco Central ele está fazendo muito essa parte, né? Não só no Banco Central, mas a gente está vendo aí outros ambientes, né, energia. A parte de supply chain ainda está bem inicial, mas ela vem trabalhando, né? A tecnologia agora pegou, vamos dizer assim, não é o avanço, mas ela realmente foi capitaneada pelas áreas. É interessante. Né? Então, como é que entra no meio disso tudo a inteligência artificial? A gente está falando muito dessa questão de inteligência artificial generativa, é algo que está chegando, já chegou, não adianta brigarmos contra, todos os festivais de inovação de tecnologia falam disso. Como se insere a inteligência artificial nesse segmento, nesse cenário sobre o qual a gente está conversando, Carla? Sim, é interessante que semana passada eu participei de um outro podcast falando só sobre inteligência artificial. E assim, tem algumas questões que são bem interessantes. Primeiro, assim, que cada vez mais a inteligência artificial acaba sendo uma forma que eu acho muito interessante quando tem esses hackathons, desafios, muitas vezes as startups vêm e trazem só a questão do aplicativo, como se tecnologia e inovação se relacionasse só também a aplicativo. E aí a própria inteligência artificial, um blockchain da vida, começa a abrir a cabeça das pessoas que as startups têm um acervo, né, tem recursos que vão muito além do básico de desenvolver um aplicativo. Que tem uma inteligência artificial. Infraestrutura, que tem, né, que é blockchain, algo que é pouca gente. Que tem um drone, que tem isso, e que tudo isso pode conversar junto também. Né? E aí, falando especificamente da inteligência artificial, teve até uma discussão interessante semana passada sobre a questão das profissões. E aí foi perto do Dia do Trabalho, né? Até que ponto a inteligência artificial não vai substituir, né, as profissões e tal. E a gente vê que... E aí eu até dei um depoimento, né, até um pouco viralizou, que é o seguinte, que a gente tem muito mais responsabilidade, a gente tem muito tudo que é novo, a gente viu quando surgiu TV, a rádio, sempre a gente acha que não, aquilo vai acabar, né, vai substituir necessariamente, vai... E muitas vezes aquilo ali vem... As máquinas, né? É verdade. E por aí vai. E aquilo ali, muitas vezes, a gente tem que ver uma forma de agregar. A responsabilidade pelo uso também da máquina, da inteligência artificial, ela não deve ser vista, né, endemoniar, meu Deus, agora vai substituir, vou ficar sem emprego. Não necessariamente. É igual, as crianças são dominadas pelo celular. A forma como você lida com a máquina é que vai determinar se você vai ter um malefício ou um benefício. Então, com certeza. Podem acabar algumas profissões, mas podem vir uma série de outras eu sempre falo sobre isso. A pessoa tem que aprender a lidar. Talvez perca o emprego quem não souber lidar com aquela inteligência artificial. Exatamente. Meninas, eu poderia ficar aqui a tarde inteira, o dia inteiro conversando com vocês, mas a gente respeita o nosso tempo. Nosso tempo acabou. Queria agradecer muitíssimo. Só deixar, Marcela, rapidamente, se puder rapidamente, quais são os próximos passos? Então, a gente vem construindo principalmente a questão da regulação,
né? Não só no Brasil, na Europa, ela vem trabalhando muito forte na relação jurídica, né? E na parte também das criptos, né? Com os CBDCs e tal. Então, a gente tem um andamento, né? Super obrigada. Como eu falei, poderia ficar aqui com vocês o dia inteiro. Essa conversa é deliciosa, mas nosso tempo acabou. Infelizmente, espero vocês outras vezes no Tecnotalk. Obrigada. Muito viu, obrigada, Cris? Obrigada Muito a obrigada. vocês, obrigada a vocês. Bom, vou deixar muito obrigada especial à Senpol Escola de Negócios, que vem transformando a vida de muita gente com aulas e cursos incríveis na área da tecnologia, da inovação, da criatividade e em vários outros segmentos também. Vai lá no site deles, confere que você vai saber tudo. Obrigadíssimo, um prazer enorme estar aqui com vocês. Vai aqui no canal, se inscreve, tô te esperando segunda que vem. Beijão pra vocês.